Fala, minha gente querida, tudo bem com vocês? Olha, para quem trabalha com criatividade, ficar parado não é opção, viu? Toda hora aparece aí uma tendência nova, ou um jeito diferente de contar histórias, ou uma tecnologia que promete mudar as regras do jogo. Mas olha, é imprescindível saber transformar referências em ideias realmente eficazes. É sobre isso que a gente vai conversar aqui no programa de hoje. O nosso REC está no ar pelo Multishow e eu vou mostrar agora o que é que a gente preparou especialmente para vocês. Hoje você vê como foram as passagens da RZK e da Rendes pelo Cannes Lions 2026. Confere o que rolou na terceira edição do iate da Mosaico e da Santeria na Riviera Francesa. Vê nosso papo com Bruno Regalo da TBWA. E ainda confere mais uma coluna do diretor Tiago Artimonte. O Cannes Lions é um lugar ideal para quem quer ficar por dentro das tendências do mundo da criatividade. E a Rendes esteve lá para acompanhar de perto quais são as ideias que realmente vão gerar mais impacto nos negócios. Bora ver? E a Rendes passou pelo Cannes Lions para conferir todas as novidades que o festival trouxe sobre marketing, relacionamento com o consumidor e, claro, o uso da inteligência artificial. Acho que a principal tendência desse ano aqui no festival é justamente entender como que a inteligência artificial e a criatividade vão trabalhar em conjunto. Acho que ano passado foi um assunto turbulento, para esse ano muita coisa foi reorganizada e entender como esse equilíbrio vai funcionar, tanto para gerar experiência para os consumidores, quanto gerar relevância para as marcas, para mim é a principal tendência aqui desse ano. Eu vi um insight do Simmons que eu achei muito interessante, que eles se debateram sobre os dois P's, sobre a performance e o propósito. E ali teve um insight que, será que o consumidor está muito preocupado com o propósito? Cannes está voltando à sua origem. Ela passou por um boom de tecnologia, um boom de engajamento, um boom digital, e agora está se voltando a colocar o consumidor no centro. E o consumidor, no final das contas, é o que vai dizer se a comunicação é boa ou ruim, não são os jurados. Então, os jurados têm que representar o que o consumidor quer. E eu acho que o festival está voltando para essa origem. Acho que essa, para mim, foi o grande insight que veio justamente dos anunciantes. Se a gente for pegar lá em 2015, foi quando começou a ter dados, né, inteligência artificial de certa forma sendo utilizada, o que naquela época era criatividade, hoje é coisa comum, qualquer criança faz em casa. Então acho que conforme a tecnologia vai avançando, o uso da inteligência artificial vai avançando, trazer essa atualização do ser humano, de como ele traz isso dentro do que é ser criativo, onde quase tudo pode ser feito pela máquina, eu acho que esse é o grande tempero que precisa ser utilizado para que isso possa ser cada vez mais interessante e não parecer só mais alguma coisa sendo feita pela própria inteligência artificial. Eu acho que a gente vive um mundo de nichos, né? Mesmo dentro de um próprio país, já é um grande desafio você conseguir falar com todo mundo. Quando você vai para o mundo inteiro, que são diversas culturas, diversas localizações, você conseguir entender o que é uma essência, o que é algo que inspira todo mundo, que faz todo mundo sorrir, que faz todo mundo se engajar, é um grande desafio. Então eu acho que o importante é estar antenado o que é a cultura global, né? O que a gente consegue entender desse mundo inteiro. E aí, obviamente, os dados ajudam muito. Existem N plataformas hoje em dia que são plataformas globais que conseguem trazer dados do que as pessoas gostam, consomem, de como essa cultura se reflete no mundo digital, e isso eu acho que vira o grande insight para você conseguir trazer algo que realmente possa ter um impacto global. Eu saio daqui, ao final desse festival, com uma surpresa muito grande de que a tecnologia já não é um issue, já não é um tema. O tema agora volta para o consumidor e para que o consumidor quer e como que as agências, como que o marketing vai utilizar todas as ferramentas, toda a tecnologia, todos os dados para agradar o consumidor, que é o rei. E
E a RZK aproveitou o Cannes Lions para se inspirar, conferir as novidades e confirmar que os seus maiores valores continuam em alta, a presença. Bora ver? A RZK voltou a marcar presença no Cannes Lions para acompanhar os novos caminhos da indústria criativa e levar as principais tendências de volta ao mercado do out of home no Brasil. Acho que o importante de estar aqui é você estar sempre atento para onde que o mercado aponta as tendências, né? Embora esse ano é um ano diferente, porque é um ano de rearranjo, é uma rearrumação, né, das regras do festival. Mas é muito importante estar aqui, não só pelo networking, mas sobretudo para você ver para onde a indústria está andando. Aqui a gente vai ver as melhores ideias, as melhores alternativas de comunicação que podem existir para a população. E a gente, como empresa, né, como solução de Digital Out of Home, a gente chega como uma oportunidade de criar uma plataforma, né? A gente nasceu com essa característica de criar uma plataforma que seja uma solução integrada para os anunciantes, para as pessoas que frequentam esses espaços. Então, nada mais importante do que vir num festival que possa trazer algumas inspirações para a gente, para o nosso negócio. A gente criou a RZK há pouco tempo, em 2021, e a gente percebeu que o mercado demandava métrica, demandava velocidade, demandava capacidade de fazer coisas interativas, e então criamos uma empresa de vanguarda, uma empresa que estava muito à frente do que o Brasil tinha para oferecer, até como uma forma de conseguir entrar num mercado tão monopolizado ou duopolizado. O mercado ansiava por métricas, ansiava por entendimento do retorno que o outdoor poderia dar, e a gente parou de falar de telas e começou a falar de audiência. Acho que isso fez toda a diferença. Hoje o anunciante quer se comunicar de forma direta e quer conhecer cada vez mais as pessoas com as quais eles se comunicam. A gente consegue entender profundamente as características, através dos insights e pesquisas que nós criamos nos nossos ambientes, as características principais dos nossos usuários, o que é de grande valor para os anunciantes. É isso que a gente pode oferecer de diferencial para quem anuncia com a gente. O festival ele sempre engrandece, ele sempre destaca o que há de momento mais importante. Claro que está em voga a questão da IA, mas eu acho que o festival está tratando muito recentemente essa questão de você estar realmente presente na atividade publicitária, do consumidor estar realmente vivenciando a atividade de marketing, porque a audiência está tão dispersa, a audiência é tão rarefeita, tão dividida, que quando você consegue um case que realmente as pessoas ficam emergidas, né? Como o Grand Prix agora que aconteceu do Mercado Livre, né? Onde o estádio do Meli usou um código de barra no gramado. Isso é outdoor com presença, isso é propaganda com presença. E a RZK tem uma característica muito bacana, que é justamente a presença. Não é um lugar de passagem, como nós estamos dentro de terminais onde as pessoas esperam os ônibus, elas estão mais presentes junto ao ambiente. A inteligência artificial é fundamental para que a gente ganhe tempo, otimize os nossos processos e principalmente a questão criativa. Pra você ter uma ideia, a RZK possibilita aos anunciantes a troca de material em tempo real. É algo técnico que vale a pena mencionar, mas você imagina isso plugado a uma inteligência artificial que pode criar peças dinâmicas rotativas e, com isso, otimizar a comunicação e levar a exata solução de comunicação para cada ambiente em tempo real. A IA só tem a contribuir, né? Cada vez que a gente avança do ponto de vista tecnológico, mais benefícios os clientes têm, as empresas, os publishers têm e também o ecossistema todo de comunicação. Cannes está para a propaganda como a Fórmula 1 está para a indústria automobilística. É impossível você estar na vanguarda se você não estiver respirando os ares daqui e tentando entender para onde o mundo caminha. A própria manifestação de Cannes
é uma homenagem, é uma ode ao outdoor, né? A cidade se transforma num equipamento de outdoor. O momento do outdoor é de expansão no mundo todo, expansão através do accountability, das métricas e das possibilidades digitais, e a gente está aqui para isso, para absorver isso, para contar isso também para as pessoas, porque é um bom lugar de network, então é para isso que estamos aqui. E mais uma vez, a Mosaico e a Santeria promoveram grandes encontros no iate que eles ancoraram lá em Cannes. E eu mostro para vocês agora o que rolou a bordo. Esse é o terceiro ano do nosso barco aqui em Cannes, uma parceria da Santeria com a Mosaico. Um espaço para receber os brasileiros e festejar a criatividade, celebrar o audiovisual. É uma alegria muito grande receber os amigos aqui. A gente está aqui em Cannes mais uma vez, no barco Mosaico Santeria. É o significado de dias incríveis. São dias incríveis que a gente passa aqui todo ano, pela terceira vez. A gente promove encontros, muita energia, vem todo o mercado nos visitar, a gente tem um encontro aqui com as agências, com os anunciantes, parceiros de negócios, veículos. Então, assim, é um momento muito bacana de a gente poder encontrar o mercado naquele momento mais descontraído, onde todo mundo está buscando encontrar novas conexões, descobrir o que está acontecendo no mercado, para onde estão indo as grandes tendências da mídia, as novas plataformas, as novidades que estão acontecendo aqui. A experiência de estar aqui no barco de alguns amigos e parceiros da Santeria, o que é mais legal é essas relações, né? Que é o que geram e movimentam a indústria da publicidade, principalmente, eu acho que até no Brasil. O olho no olho vale muito mais que simplesmente que um contrato. Foi um ponto de encontro para a gente relaxar um pouquinho e discutir o futuro da publicidade. Foi mais uma edição do festival onde a gente percebeu os desafios da IA, os desafios dos creators, o que a gente está enfrentando como produtoras para fazer o melhor serviço para as agências, melhor serviço para os anunciantes. Aqui a gente fez um podcast super bacana com o Reclame. Eu não posso expressar o quanto eu estou feliz por mais um ano a gente estar aqui. E a gente tem aí um olhar para um 2027 ainda mais frutífero, com a geração de grandes novos negócios e cada vez mais hypando aí o barco da Mosaico Santeria. Esse é o nosso desejo para o ano que vem, fechando aí esse 2026 de forma incrível desse Cannes Lion, depois de tanta coisa bacana que a gente viu aqui esses dias. Olha, como é tradição, todo ano a gente bate aquele papo esperto com o nosso querido amigo Bruno Regalo, da TBWA, lá no Cannes Lions. Vamos acompanhar comigo? Tem sido um ano bastante duro, né? Um festival mais criterioso esse ano. A gente tem uma diminuição grande das inscrições, por N motivos.
Então você tem categorias que antes tinham, sei lá, 100, 120 finalistas, hoje está 30, por exemplo, como o Music Line Entertainment, que é uma categoria que eu adoro. Então já é um festival mais criterioso, então esse ano qualquer medalha, qualquer leão está sendo comemorado em, né, grande, porque às vezes um bronze desse ano talvez fosse um ouro de outra época. Peças muito legais, como sempre, a gente chega aqui sendo surpreendido, acho que uma das minhas favoritas, sem dúvida, a parceria entre a Adidas Originals e Oasis, para mim é, não só por ser um grande fã do Oasis, mas eu vi isso acontecendo em diferentes cidades e ver como uma banda que tem uma história conectada com a marca foi contada de uma maneira brilhante, ver os fãs, ver todo mundo usando, até hoje você vai aqui no Palestra, as pessoas estão usando os uniformes da Adidas do Oasis, então o case é incrível, ganhou ontem 2 Grand Prix de Entertainment e Entertainment de Music. Então acho que são coisas que eu tô vendo. E assim, o Brasil mesmo num ano que está sendo muito duro com trabalhos muito legais, né? Tem trabalhos da África, da UMAP, o Grand Prix da GUT. Então assim, o Brasil sempre muito bem representado, né? Estou representando a PBWA, eu trabalho como Global Chief Design Officer, então eu toco toda a parte visual do grupo. É uma das peças que, especificamente, uma ideia minha está aqui, que está indo bem, que mesmo um festival bastante duro, que é o Played by Humans, do Jazz is Dead. É uma ideia de autentificação, de certificação humana sobre músicas. Hoje, várias músicas ao redor do mundo estão sendo produzidas 100% por AI, não tem nenhum envolvimento humano. E isso é um problema para os músicos, para a comunidade. Então a gente criou um selo de certificação para provar que a música é 100% humana. E para ativar isso, a gente pegou uma banda de grandes músicos de jazz extremamente premiados, com Grammys, Rock and Roll Hall of Fame, e recriaram um cover do AI e foi um sucesso. A gente tem mais de 2 milhões de músicas cadastradas. The crazy thing is that the title of the song is called Through My Soul. Exactly, y'all get it. The AI was talking about walking and feeling and love, and so just wanted to give y'all a little more context as we put the real human played by humans. Y'all ready? Y'all ready? What up? Peace, peace. 5, 6. There's a certain magic in a crowd, being at a show, being surrounded by bodies, by heats, and feeling the vibration of the music. You know, there's nothing like that. You can't replicate that. Dentro do grupo a gente tem Apple, tem Adidas, tem grandes marcas como Levi's, então eles estão fazendo um ótimo trabalho. Esse ano a Omnicom, a gente tem várias novas agências juntas, antigas DDBs fazem parte do nosso grupo. Então, por exemplo, a gente tem grandes trabalhos com a África, a gente tem a Adanive, a gente tem Apple com a Media Art Lab. Então esse ano está sendo um ano muito especial para a nossa rede. Que esse ano, especialmente, a gente está vendo menos AI, mas está vendo uma celebração muito grande do fator humano, da imperfeição, do verdadeiro craft, né? Assim, ter uma ideia, isso ser executado de uma maneira artística, uma maneira humana, uma maneira imperfeita. Então você vê o Grand Prix da Apple, com a abertura da Apple toda, poderia ser feito com AI, mas não, foi feito com os vidros, as cores, então é uma obra de arte, assim. E a gente está vendo tantas outras campanhas, né? A gente viu um trabalho lindíssimo da Wyden Kennedy México, que foi um time brasileiro que ganhou ouro, a pintura, cada frame pintado à mão. Então acho que o festival está celebrando essa humanidade, esse craft feito à mão, e eu acho isso muito bonito. Então, talvez por isso a gente está ouvindo menos sobre AI, a gente está ouvindo mais sobre a imperfeição humana e a beleza por trás da propaganda. Não é só a propaganda, mas a arte humana. Eu acho que isso tem sido um fator que a gente está vendo bastante no festival esse ano. Hoje em dia, muita coisa é produzida com inteligência artificial, mas olha, se engana quem pensa que é só dar um comandinho ali que o trabalho já está todo feito. Quem conta melhor essa história pra gente é o nosso colunista e diretor, Tiago Artimonte. Todo mundo tem
falado que fazer filme IA é muito simples. Digita um prompt, aperta Enter e pronto. Obra-prima feita. Isso não é verdade. Meu nome é Thiago Artimonte, sou diretor criativo. Me dá 3 minutos que eu vou te contar tudo que a gente aprendeu nos últimos meses fazendo filme IA. E é muito mais complexo do que parece. Desafio 1. Baianinho. A IA vivia esquecendo quem era o personagem. Aqui, o desafio era muito simples. Manter o personagem em todas as cenas. Quando você vai criar um personagem, o cliente quer o quê? Ele sempre igual. E aí nasce uma complexidade absurda. Se nem a gente é igual em cada foto, imagine o baianinho em cada cena. Então as pessoas que estão atrás da IA e operando a IA e ajustando os botões é que fazem a diferença. Faz a diferença na realidade, nos movimentos de câmera, na fotografia, na direção de fotografia. Desafio 2. Colocar a IA junto com o Virtual Production. Uma campanha linda com Galvão Bueno e Speed Max, dá uma olhada. Aqui, a IA está numa produção real, onde a gente capta o Virtual Production com cenas feitas em IA, junto com celebridade e carro. O grande ponto foi trazer valor de produção sem onerar o custo. A gente tinha fotos que foram tiradas de vários ângulos do carro e isso foi usado para treinar um modelo de inteligência artificial, que a partir desse dataset conseguia fazer as cenas do carro de qualquer perspectiva. Desafio 3. Ragazzo. Como manter a consistência de produto num cenário tão lúdico quanto essa campanha? A pira de Ragazzo foi completamente inusitada, ainda a ferramenta muito inconsistente e um desafio enorme, colocar uma coxinha em vários lugares muito diferentes. A verossimilhança do produto, quando se trata de comida, ele ter a textura, a aparência, que as pessoas consigam olhar aquilo e sentir a crocância, por exemplo, do produto. Desafio 4. Criar um personagem IA que a marca reconhece como sua. Aqui, a campanha foi muito mais complexa. Ter que criar um personagem estilo Pixar, fofinho, bonitinho, com a cor da marca e que o cliente gostasse. Gerar a imagem é apenas o começo. A partir daí, ela passa por upscaling, refinamento de textura, cleanup, composição, correção de cor e toda a finalização clássica até chegar no resultado esperado. Desafio 5. Como alimentar a IA para ela ser o mais precisa possível junto com um cliente internacional. Essa é a campanha da Nestlé, dá uma olhada. Nessa campanha com a Nestlé foi muito complexa. Agência grande, cliente internacional, todo mundo focado na textura do produto. Então como que você faz para esse produto ficar interessante e ao mesmo tempo realista? Lá em Cannes, o pessoal também falou sobre a importância de um bom processo na execução de um filme IA. A gente está passando por um momento de transformação na indústria, né? Acho que é uma disrupção que há muito tempo não acontece, né? Com a nova tecnologia, com AI. Mas eu acho que o papel da liderança é justamente entender como exponenciar o trabalho pela tecnologia e não substituir. A IA é só uma ferramenta. Ela ajuda a gente a levar as nossas ideias para um outro lugar. Mas o que mais importa é a criatividade humana. Quer saber tudo o que está rolando no mercado da publicidade? Me segue no @ArtimonteCreative, que lá você vai saber tudo. Beijo, até a próxima. Ah, minha gente, ó, temos que partir, né? Mas vocês viram, né? Como a criatividade vai mudando o mercado e a gente aqui no REC vai acompanhando de pertinho e trazendo todas as novidades para vocês, né? Mas a gente continua essa conversa, vocês sabem aonde? Nas nossas redes sociais, viu? @Programa Reclame e também estamos lá no Globoplay. E olha, a gente gravou esse programa lindo e maravilhoso, nesse lugar lindo e maravilhoso, chamado Love Cabaré, que fica aqui em São Paulo, na República. Gente, vocês têm que viver essa experiência aqui, viu? É fantástico o espaço, tem muitos shows, tem drinks, dá para jantar também. E, claro, curtir e se divertir a noite toda. Então vem pra cá, vem conhecer o Love Cabaré, a casa de todas as casas. Semana que vem eu tô de volta, mas eu tô esperando você, viu? Juntinho aqui comigo. Tchau, tchau.